Bom domingo, meus irmãos. Então, como ainda não é possível nós nos reunirmos para juntos, pessoalmente, termos comunhão uns com os outros e louvarmos a Deus coletivamente, como tanto nós gostamos de fazer, e estudarmos juntos a sua palavra, eu gostaria de mais uma vez por aqui compartilhar mais um devocional da palavra de Deus para a nossa edificação. E o assunto que eu gostaria que pensássemos hoje é um assunto que também muito se tem comentado nestes últimos dias. E o assunto é: será que esta pandemia mundial do coronavírus é um castigo de Deus sobre a humanidade? O que é que você pensa sobre isso? O que é que a Bíblia tem a nos dizer a este respeito? Irmãos, a Bíblia relata muitas ocasiões em que Deus usou catástrofes, pragas e doenças como juízo sobre os homens. As pragas sobre os egípcios, registradas no livro de Êxodo, é um grande exemplo disto. Os tumores sobre os filisteus, registrados em 1 Samuel capítulo 6, quando eles invadiram a terra de Israel e levaram a Arca da Aliança, é outro exemplo. Gênesis capítulo 6 nos conta que a maldade do homem se multiplicou de tal forma que Deus mandou um dilúvio que afogou toda a raça humana daquela época, com exceção de Noé e sua família. Gênesis capítulo 18 nos conta a história de duas cidades, Sodoma e Gomorra, as quais Deus as destruiu com fogo, porque o clamor dos seus pecados chegaram até aos céus. E eu creio, irmãos, que todos nós concordamos que, assim como nos dias de Noé, de Sodoma e Gomorra, e talvez até pior, o pecado em nossos dias tem se multiplicado de forma impressionante e assustadora. E assim, com certeza, Deus está usando esta doença transmitida através de um pequeno vírus invisível a olho nu para chamar a atenção da humanidade. Mas gostaria de frisar também, irmãos, que não somente para chamar a atenção da humanidade sem Cristo, como também chamar a atenção de sua própria igreja. Irmãos, a Bíblia também nos traz muitos exemplos de como Deus usou catástrofes, pragas e doenças para disciplinar e corrigir o seu próprio povo. Pouco tempo depois de enviar as pragas sobre o Egito, a Bíblia relata que Deus enviou para o meio do seu povo serpentes abrasadoras, as quais mordiam o povo e muitos morreram. Por quê? Porque o povo desobedeceu a Deus, porque deixaram o Senhor, se rebelaram contra o Senhor. Pouco tempo depois, a continuação da história revela também que Deus enviou a praga de lepra sobre Miriam, irmã de Moisés, para corrigi-la de seu pecado. E como estes, irmãos, poderíamos citar muitos exemplos do Antigo Testamento de como Deus usou secas, gafanhotos, fomes, guerras, cativeiros e a própria destruição de Jerusalém para disciplinar o seu povo e trazê-lo ao arrependimento. Mas e quanto ao Novo Testamento? O que o Novo Testamento tem a nos dizer sobre isto? O Novo Testamento também, irmãos, nos mostra que Deus ainda hoje pode usar a doença e até a própria morte física para disciplinar o pecado não confessado e não abandonado. 1 Coríntios capítulo 11, verso 30, por exemplo, diz: eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Tiago, em sua carta, no capítulo 5, também nos fala sobre estas doenças decorrentes de pecados não confessados e abandonados. Para estes, Tiago diz: confessai, pois, os vossos pecados para serdes curados. Então, irmãos, será que segundo a palavra de Deus que acabamos de
investigar: esta pandemia pode ser um castigo ou disciplina de Deus sobre os homens? A resposta é sim, sem dúvidas. Através deste pequeno vírus, Deus está chamando a atenção do homem. Deus está chamando a nossa atenção, lembrando-nos da nossa fragilidade, da fragilidade da nossa vida, da brevidade da nossa vida. Em Tiago 4,17, a palavra de Deus nos diz: o que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina que aparece por um pouco e logo se dissipa. No livro de Gênesis, logo após a criação e o pecado do homem, Deus disse para Adão: porque tu és pó, e ao pó tornarás. Gênesis 3,19. Em Eclesiastes, capítulo 12, verso 7, a palavra de Deus nos diz: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Todos nós compareceremos um dia diante de Deus para prestarmos contas da vida que Ele nos deu. O que você tem feito com este dom de Deus? O que você tem feito com a tua vida? Como você tem vivido? O livro de Amós, no capítulo 4, verso 12, nos diz: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Prepara-te. Então, se você é um filho de Deus e está vivendo conscientemente na prática de algum pecado, é tempo de confessar e abandonar, para que você não tenha que passar pela disciplina do Senhor. Porque a palavra de Deus nos assegura no livro de Hebreus: pois que filho há que o pai não corrige? Logo, se estáis sem correção, sois bastardos e não filhos. Hebreus 12, versos 7 e 8. Existem duas maneiras de Deus nos corrigir. Uma é pela sua palavra, conforme nós estamos ouvindo agora. E a outra é pela disciplina. Você escolhe o meio. Uma coisa a palavra de Deus nos garante: se você é um filho de Deus, você será corrigido. Quer seja pelo coronavírus, ou por outra doença, ou por outros meios, ou ainda, como vimos, pela própria morte física. E se você está vivendo deliberadamente no pecado e não está sendo disciplinado pelo Senhor, então a palavra de Deus te diz: é porque você ainda não é filho. E neste caso, você está debaixo de um juízo muito pior: o inferno eterno, o lago de fogo, que a Bíblia chama de a segunda morte. Apocalipse 21, verso 8. Portanto, se você ainda não é um filho de Deus, é hora de tornar-se. Deus nos diz em 2 Coríntios 6:2: hoje é o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. E como é que nós podemos nos tornar filhos de Deus? Em João capítulo 1, versos 11 e 12, a palavra de Deus nos responde: veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Hoje você pode tornar-se um filho de Deus. Como? Crendo e recebendo Jesus como teu Salvador e Senhor. Amém? E que Deus nos abençoe.